de manutenção do ego. É engrenagem, essa é a palavra que eu queria dizer, é engrenagem que sustenta todo o sistema do ego funcionando. É a gente se sentir culpado. Então aqui na forma, parece inúmeros motivos que nos levam para a culpa, mas é tudo para nos tirar da mente, é para nos deixar bem ocupados com algo que não tem nada a ver com a realidade, com a verdade, né? Porque a gente já sabe que a nossa culpa toda, ela é ontológica, ela é lá no original, naquela crença de que realmente a gente se separou de Deus. Então, o ego nos tira da mente, nos coloca nesse mundo de imagens para a gente achar que a causa da nossa culpa é algo totalmente externo à mente. Então, uma reflexão, porque na verdade é um exemplo meu aqui que eu trago sempre para vocês, né? Que é a minha lição, a minha sala de aula, e eu me deixo sair totalmente da mente e ficar totalmente distraída, porque os barulhos externos me incomodam. Eu já citei isso várias vezes aqui nas aulas com vocês. Então, barulhos externos me tiram o foco da mente e eu tenho que parar e fazer aquele momento que a gente faz sempre antes de começar o nosso encontro, que é ir até Jesus, ir até o Espírito Santo, dar um passo para o lado e deixar que eles comandem, né? Que eles usem o meu corpo, a minha voz como instrumento de comunicação, e a gente deixa o ego de lado, entrega toda a nossa capacidade de aprendizado para ele e a nossa, mesmo que seja pequenininha, disponibilidade de aprender esse curso, né não? Então vamos lá para a nossa lição 70 de hoje, que diz: a minha salvação vem de mim. Essa é uma lição importante, da qual fazemos várias citações. A razão para sua importância repousa em sua afirmação explícita de que o problema da culpa está em nossas mentes. Em outras palavras, a causa da nossa angústia está dentro de nós, está na mente, mas a gente se distrai como se estivesse fora. Só que se não está fora, a causa não está fora, então como que a gente vai poder mudar alguma coisa se a gente só está querendo mudar o efeito? E o efeito não pode ser mudado, né? Então, em outras palavras, a causa da nossa angústia está dentro de nós, na mente, assim como o seu desfazer também. Então, elas não estão e não podem ser encontradas em nada externo. Nada externo pode mudar nada. O externo é só o efeito, são só as imagens. E aí a gente vai aqui para o primeiro parágrafo da lição. Toda tentação nada mais é do que alguma forma de tentação básica de não acreditares na ideia para o dia de hoje. Então, tudo é distração para não deixar a gente ir para a mente e ver que a salvação vem de mim. Então, esse é o propósito de todos os relacionamentos especiais que proclamam: minha salvação vem de você. Seja quem ou o que essa pessoa, substância, olha só, tá falando substância também, o Kenneth que tá comentando aqui, tá? Então, os vícios, né? Ou atividades que também podem ser viciantes, né? Especiais, pareça ser. Esse é o propósito. Esses são os relacionamentos especiais, não só com pessoas próximas, mas como substâncias e atividades, né? Que parece que a gente não vive sem aquilo.
Porque parece que toda alegria e toda felicidade que vai me fazer experimentar vem de fora, que não é da mente. Até porque o nosso treinamento até hoje foi a gente achar que a gente é sem mente. Então, agora o nosso treino é o desfazer dessa informação equivocada, né? É o total desfazer dessa informação, na verdade, desse treino que a gente tem desde que nasce, de que a gente é sem mente. A gente acha que a gente pensa com o cérebro. Então, o nosso treino aqui hoje é a gente se abrir para que a salvação, para entender que a minha salvação ela é a mente. O que me faz feliz não vem da escolha da minha mente, mas do que é externo a ela. É isso que a gente pensa. A verdade, é claro, é que a salvação só pode vir da minha mente. Uma vez que a escravidão vem apenas da minha mente também. Tudo é na mente. Tanto a escravidão quanto a salvação. Tá lá. A salvação parece vir de algum lugar, exceto de ti. Assim também acontece com a fonte da culpa. O que é atraente sobre o livro de exercícios é que a maior parte do tempo você não tem as discussões complicadas encontradas no texto. As afirmações são tão claras que vão deixá-lo aturdido conforme seus olhos passarem por elas. Se você tiver feito o livro de exercícios no passado e estiver lendo outra vez, esse é o meu caso, ficará surpreso com o quanto não se lembrava ou até mesmo não percebeu na primeira vez, mas com certeza. A afirmação acima é um exemplo de tal simplicidade. Tu não vês nem a culpa e nem a salvação como estando em tua própria mente e em nenhum outro lugar. Quando reconheceres que toda a culpa é apenas uma invenção da tua mente, também reconhecerás que a culpa e a salvação têm que estar no mesmo lugar. Ao compreenderes isso, tu és salvo. É isso, as nossas distrações são para a gente não ir para a mente. E as meditações, que também a gente não consegue fazer, é algo, pode até ser fácil para alguém, mas eu vou dizer que para a maioria das pessoas é muito difícil meditar. Mas a meditação é o quê? É um treino de ir para a mente, é uma maneira de ir para a mente, né? Um curso em milagres é um treino para a gente ir para a mente sem a necessidade de ficar lá meia hora meditando, 1 hora meditando. Também é um jeito de voltar para a mente, mas é um outro tipo de treino, né? Então, tanto a gente vai treinando que muitas vezes eu tô assim com a mente cheia, com a mente elétrica, cheia de pensamentos nada a ver com o curso em milagres. E eu sento aqui na frente do celular, faço aquela respiração com vocês assim, me entrego para o Espírito Santo, entrego o meu corpo como meio de comunicação para ele usar para os propósitos dele e pronto. Tirei o meu ego, fui para a mente, mas é o treino, né? É o treino, mas tudo nos distrai para que a gente não lembre, mas nem desconfie que a gente é uma mente que está fora, não tem nada a ver com esse corpo, com essa imagem, com esse ser psicológico, com essa personalidade. A minha mente não está presa dentro desse corpo, ela está fora do espaço-tempo.
O propósito do sistema de pensamento do ego é manter o problema distante da resposta. É por isso que a gente não imagina que a causa do problema está na mente e que a solução está na mente também. Ele não quer que a gente ache. Ele quer que a gente procure, mas não encontre, lembra? O ego faz a culpa como uma defesa contra a salvação. A aceitação da expiação que está em nossas mentes certas. Sim, o ego faz a culpa como uma defesa contra a salvação. Por quê? Porque, mais uma vez, como a gente falou no início aí da aula, a culpa é a engrenagem de todo o sistema de pensamento do ego. É por causa da culpa, porque a gente acreditou na culpa, que a gente projetou esse mundo todo aqui. E se pareceu tão real que a gente realmente acredita que a gente é esse corpo, que a gente é essa personalidade, que a gente é esse nome, esse sobrenome e esses papéis que a gente assumiu aqui. Porque a mente do Filho de Deus realmente é poderosa, mesmo para fazer ilusões. Imagina a nossa capacidade de criar no céu. Então, a aceitação da expiação está em nossas mentes certas. Mas o ego nos diz que ele nos diz para pegarmos o problema da culpa e projetá-lo em outra pessoa, isso é, fora da mente. Continuamos sem desconfiar que existe essa tal dessa mente. Nosso problema agora se tornou a culpa de outra pessoa, não a nossa. Portanto, passamos o resto de nossas vidas como indivíduos e como uma sociedade, tentando resolver o problema de culpa da mente que é percebida fora de nós. Tentando resolver o problema na tela do cinema e não no projetor. Por isso que a gente tenta e não consegue. Nós tentamos aliviar a dor através do comportamento externo. No entanto, o tempo todo, o problema real, nossa escolha de sermos um indivíduo especial e culpado, é enterrado seguramente pela estratégia defensiva do ego. Essa é a concha dupla de esquecimento culpa e corpo, que já discutimos na lição de ontem, né, na 69. E com esse parágrafo do Kenneth me fez eu lembrar de uma passagem que eu li ontem do Desaparecimento do Universo, do Gary Hanna, que não lembro se foi quem já leu, sabe, os mestres ascensionados que conversam com ele nesse livro. Não lembro agora se foi o Arsten ou se foi a Pursa que falou para ele assim, que vai chegar o momento que a gente vai ter que escolher entre o corpo e o espírito. Uau! Eu pensei, uau! A gente tá sempre dizendo que quer a todo custo voltar pro céu, voltar para casa, que a gente abre mão desse mundo aqui. Mas será que a gente abre mesmo? Quando a gente estiver pronto, a gente vai escolher, mas eu acredito que a maioria de nós não está pronto ainda para abrir mão desses personagens, dessas imagens, dos sentidos que tanto nos cega. Pense aí, reflita se você já está pronto para escolher o espírito em detrimento do corpo. Mas é uma escolha nossa, é nossa.
de ninguém mais. Mas é na mente, tá, gente? Não é intelectual. Não é intelectual essa escolha. O custo aparente de aceitar a ideia de hoje é o seguinte: Jesus tá aqui, como a gente diz, tramontina. Significa, essa ideia do dia de hoje, significa que nada fora de ti pode salvar-te. E agora? E agora a gente vai ser obrigado a voltar para a mente. É só isso. Esse é o custo aparente de aceitar a ideia de hoje. É voltar para a mente, porque não tem nada fora que vai nos salvar. Nada fora de ti pode dar-te paz. Nada na forma. Se a gente não entende, assim, não consegue compreender o que é, como assim fora de mim? Nada fora de mim pode me dar paz. Nada na forma. Tudo é transitório, é momentâneo. E às vezes até aquilo que parece que nos trouxe muita paz, no instante seguinte pode nos levar para o inferno. Então, nada que for da forma pode nos trazer paz. Isso inclui o próprio Um Curso em Milagres, seu autor e Deus. Olha o que o Kenneth está falando pra gente aqui. Não existe ninguém e nada lá fora que possa nos salvar, porque isso aqui tudo é um mundo de imagens. Gente, como pode alguém lá da tela no cinema pular pro lado de cá e vir salvar a gente? Pode acontecer isso? Não pode, né? É isso que significa a gente voltar para a mente, a gente lembrar que a gente é mente. Da perspectiva do curso, isso significa o fim de todos os gurus. Uau! Na expressão popularizada dessa prática ocidental, apenas o poder de escolha das nossas mentes pode nos salvar, o tomador de decisões. E isso não pode ser enfatizado com frequência suficiente. Pode nos trazer salvação e paz. Apenas o poder de escolha das nossas mentes pode nos trazer salvação e paz. Então vamos voltar ali na lição, sair do sanduíchezinho que o Kenneth fez aqui, para a gente não perder a ideia. O custo aparente de aceitar a ideia de hoje é o seguinte: significa que nada fora de ti pode salvar-te, nada fora de ti pode dar-te paz, mas também significa que nada fora de ti pode ferir-te. Bingo! Perturbar a tua paz ou transtornar-te de modo algum. Então, nada, nenhum barulho fora de mim pode me ferir, me perturbar, a não ser que eu esteja escolhendo por isso. E por que eu estou escolhendo por isso? Para não ir para a mente, para me distrair de ir para a mente. Se um é verdadeiro, né, que nada fora da mente pode me salvar, se esse é verdadeiro, se isso é verdadeiro, o outro também tem que ser, que é o que nada fora de mim pode me perturbar e tirar minha paz. Porque não há nada fora das nossas mentes. Ninguém fora de nós pode nos ajudar, porque não existe ninguém fora de nós. É aquilo. Não tem ninguém de verdade ali na tela do
do cinema. São imagens, não tem ninguém. Nada fora de nós pode nos ferir, porque não existe nada fora de nós. Não tem como o personagem lá do cinema se virar lá dentro da tela, te dar um tiro e te matar. Porque, mais uma vez, não somos corpos, nós somos espíritos. Mesmo que estejamos desde o dia que a gente se conhece como indivíduo, que a gente negue isso. Negar a verdade não desfaz a verdade. É isso que a gente tem que entender. Negar que somos espíritos e não corpos não faz a nossa realidade mudar, porque a gente acredita em insanidade. Eu sei, é algo ainda, principalmente para nós iniciantes, eu me considero iniciante em curso Milagres, porque eu tô há 2 anos estudando um curso Milagres. Mas a gente tem professores aí com 20 anos de prática. Então, na verdade, a gente fala da boca para fora que nós não somos corpos, que quando a gente morre, a nossa alma vai para o céu ou vai para algum lugar que a gente continua vivendo. Mas no fundo, não é isso que a gente acredita. Se a gente realmente acreditasse que isso aqui são imagens, personagens inventados, a gente não ia sofrer tanto quando o ente querido morre. Parece morrer, né? Então a gente fala muita coisa da boca para fora. Quando a gente chama Deus aqui para ilusão, também é uma encenação do ego, da psique, do intelecto. A gente está atuando quando a gente chama Deus aqui para ilusão. Primeiro porque no nosso inconsciente a gente sabe que Deus não tem conhecimento do sonho do filho, do conteúdo do sonho do filho. Para Deus a gente nunca saiu de casa. E outra porque a gente sabe que a gente morre no inconsciente, né? A gente morre de medo de Deus. Então por que a gente chamaria Deus para cá se a gente inventou corpos justamente para se esconder de Deus? O ego disse para nós que se a gente fosse para um corpo, para um intelecto, para um cérebro, para um corpo, a gente se esconderia de Deus e Deus não nos acharia para se vingar de nós, porque a gente traiu ele, quis se separar dele, quis tomar o papel dele como deuses e criar um mundo à parte dele. Então, se esses corpos é justamente porque eu queria me esconder de Deus, por que eu chamaria Deus para cá? Então a gente encena o tempo inteiro, jurando que a gente está sendo muito sincero. E no fundo não, a gente só está no ego. Então voltando aqui. Então ninguém fora de nós pode nos ajudar, porque não existe ninguém fora da mente. Nada fora de nós pode nos ferir, porque não existe nada fora de nós. Tudo são imagens. Essa é outra forma de entender a simplicidade da salvação. A ideia de hoje te coloca em controle do universo. Voltando para a lição aqui. É o sistema de pensamento do ego, André, né? Foi ele que fez esse mundo de imagens totalmente ilusório, só que ela é uma mente fora do espaço-tempo também, ela não está dentro desse personagem aqui, mas essa projeção. O que se projeta? Se projeta imagens. Essa projeção toda
ela é realmente todo o sistema do ego. Então, tudo aqui é ego, a não ser que, então, demos um passo atrás e deixemos o Espírito Santo nos guiar. Porque daí ele vai usar tudo, tudo que o ego fez para o propósito de nos despertar. Ele vai usar a própria projeção do ego para nos despertar. Esse é o papel que Deus deu ao Espírito Santo. É função dele fazer isso para nós. É por isso que a gente tem que sair dessa ideia de que, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou despertar, é muito difícil, esse curso é muito difícil. Não. Deus designou o Espírito Santo para fazer a parte mais difícil para nós. Ele só pede um pouquinho de disponibilidade da gente querer voltar para casa realmente. O resto ele vai fazer por nós. Literalmente, graças a Deus. Assim, agora o Kenneth comenta aqui que isso não está se referindo ao universo do céu, mas ao universo das nossas mentes e o mundo. Estamos a cargo de tudo porque fomos nós que o escolhemos. Nós escolhemos toda essa projeção do ego ao invés do amor, que é a nossa realidade. O você a cargo desse universo, novamente, é o tomador de decisões. Aquele que escolheu o ego ao invés do amor. O ego ao invés do Espírito Santo. Mas se a gente escolher... Esse é todo o medo do ego. Porque ele sabe que assim como a gente deu o poder para ele, a gente pode desistir a qualquer momento e tirar o poder dele e devolver o poder do Espírito Santo. É por isso que às vezes ele faz umas insanidades totais, assim, parece que no comportamento e na forma a gente tá batendo pino. Ou resistindo, né? Porque é o ego tentando se defender da gente não demitir ele. Ele escolheu estar no sonho, o tomador de decisões. Nós escolhemos estar no sonho. Mas pode tão facilmente quanto isso escolher estar fora dele. Assim como a gente diz, assim como a gente acabou de falar, que o ego morre de medo, porque ele sabe que assim como a gente deu o poder para ele para entrar nesse faz de conta aqui, a gente pode desistir a qualquer tempo e sair dele, sair do faz de conta. Dizer que esse papel não pode ser parcialmente aceito significa que não podemos afirmar legitimamente: sim, eu posso ajudar a mim mesmo aqui, mas alguém mais tem que me ajudar ali. O ego nos ludibriando, né? Eu posso pedir a ajuda de Jesus para esse problema em particular, mas não para os outros. O perdão funciona o tempo todo, ou então não funciona de forma alguma. Não há hierarquia de ilusões e não há milagre mais fácil, milagre mais difícil, não há hierarquia nos milagres também, né? Lembre-se de que esse é um curso de tudo ou nada. Vamos ver a pergunta da André. Então, André, em última instância não tem ninguém lá fora, lembra? Em última instância não tem ninguém lá fora. Então, se as pessoas estão sumindo, né? De repente, até porque o papel delas como tua sala de aula já foi feito. Tu já aprendeu a lição com aqueles relacionamentos, já perdoou. Porque o nosso irmão, ele é nosso salvador. É ele que nos mostra o conteúdo da nossa mente. É ele que nos mostra
o que a gente precisa entregar para o Espírito Santo para ser desfeito, os equívocos que precisam ser desfeitos. Então, de repente, aquele relacionamento em particular ali, tu não tá mais projetando nada neles para que seja te mostrado o conteúdo da tua mente. Ou ao contrário, a tua mente ainda tá te mostrando separação, que tu acredita em separação, que tu acredita que porque tu tá no caminho do despertar, tu vai se separar das pessoas, as pessoas vão sumir, porque agora tu tá mais elevada, mais iluminada e eles não estão. Então, o ego é ardiloso nesse caminho. Eu sei porque eu já tô há algum tempo nesse caminho de despertar espiritual e me dei conta que antes de um curso em milagres, o ego só tava me enganando que eu tava no despertar espiritual, porque quanto mais eu me aprofundava em tudo que era filosofia, em tudo que era caminho do despertar, que tem milhões por aí agora, nessa nova era, né? Eles só reforçavam a separação, de eu acreditar que eu era diferente. Que eu era melhor que fulano, ou pior que Beltrano, ou que agora eu tava me iluminando, que eu tava desperta e ele tava totalmente dormindo. Isso tudo para confirmar a separação, de que somos totalmente diferentes, entende? Então a gente vigia também a mente nesse sentido, né? Por que eu tô experimentando o sumiço dessas pessoas, Espírito Santo? O que eu tô querendo aqui, né? Mas a gente vai vigiando a mente, vai se dando conta de um monte de peças que o ego nos prega. Fica vigilante para te ver. Tudo que parecer que tá me fazendo ser diferente do outro, desconfia. A gente vai aprendendo, né? Na prática a gente vai aprendendo a vigiar. Mas tudo que te faz sentir diferente do irmão, desconfia. Desconfia que entrega o pensamento que não é teu. Espírito Santo, esse pensamento que tá me fazendo me sentir diferente do meu irmão, eu te entrego para que tu corrija para mim. Eu quero ver com os teus olhos esse relacionamento. Porque a gente acha que esses pensamentos todos são nossos, eles não são reais, eles tampouco existem. Mas eles nos fazem acreditar que eles são reais e que eles são nossos ainda por cima. Mas não são, então a gente entrega esses pensamentos. O Espírito Santo te entrega todos esses pensamentos, que eu ainda acredito que são meus, para que sejam substituídos pelos teus. E me mostra, eu quero ver o meu irmão com os teus olhos. E a gente vai transformando os relacionamentos assim também. Pode ser que na forma essas pessoas não voltem mais, mas o equívoco da tua mente de que tu é separado e diferente deles, que vocês não são o mesmo ser, isso vai ser corrigido, entende? Pode ser que a pessoa não entre mais em contato contigo, mas esse equívoco da tua mente, o Espírito Santo vai desfazer. É só entregar com sinceridade. Então vamos voltar aqui. Porém, talvez não esteja claro para ti porque o reconhecimento da presença da culpa na tua própria mente acarreta o reconhecimento de que a salvação está lá também. Deus não teria posto o remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. É isso aí, tá tudo na mente, inclusive o remédio. Como um breve resumo do que discutimos em meu prefácio a esses volumes, deixe-me voltar ao tema da linguagem de Um Curso em Milagres. Se visto literalmente, numa passagem lá do texto, estaria dizendo que Deus faz coisas, obviamente tornando-o real. Ele viu o erro do pecado e da doença
e nos deu a resposta. As palavras de Jesus realmente dizem isso, como algumas vezes acontece no texto também. Para repetir um ponto muito importante, no entanto, essas palavras são metafóricas. Deus não tem um plano em resposta à separação, porque Ele não reconhece esse sonho como real. Se Ele tivesse um plano, Ele estaria dando realidade para esse sonho. Por isso que Deus não sabe o conteúdo da mente, não sabe o conteúdo do sonho do filho, porque se Ele soubesse o conteúdo do sonho do filho, Ele teria dado realidade para esse sonho. Mas a gente está só sonhando, a gente não saiu do céu. Então Deus não tem um plano em resposta à separação. Nem Ele criou o Espírito Santo e o colocou nas nossas mentes. Isso é tudo muito metafórico. Além disso, nosso Criador não estabeleceu um plano elaborado de expiação através do qual seus filhos vão despertar do sonho. Jesus acabou de nos dizer que não existe nada lá fora que possa nos salvar. No entanto, Ele diz aqui que Deus realmente nos salva. Se fosse assim, Ele precisaria ser um ser dualista. Que Ele está reconhecendo que o conteúdo do nosso sonho é verdadeiro, então Ele foi lá e planejou um plano, fez um plano para nos salvar do sonho que a gente fez. Isso daria realidade para o sonho e tornaria Deus um ser dualista. Ele precisaria ser um ser dualista externo a quem está salvando. Jesus usa essa linguagem dualista num Curso em Milagres porque é uma que podemos identificar. Uma forma reconfortante de falar, uma vez que é familiar para nós. Lembrem-se da passagem que discutimos antes de o elo à verdade, sendo totalmente identificados com um ser separado, dualista, né? O estado de perfeita unicidade é desconhecido para nós, assim como a linguagem que fala dele. Portanto, Jesus utiliza a moldura do ego, na qual expressa seus ensinamentos. O reflexo da não dualidade é o que no final vai nos levar à não dualidade. Então, quando ele diz que Jesus usa a moldura do ego, é como é que a gente estava falando antes, que o Espírito Santo usa tudo o que o ego faz na ilusão, no sonho, nessas imagens todas, para nos despertar do sono. E agora, outra parte da lição, Deus não teria posto o remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Esse é o modo como a tua mente tem funcionado, mas não a sua, a mente do Espírito Santo, né? Em outras palavras, nossas mentes separaram o problema da solução. E aí? Separar o problema da solução é não solucionar nada. Felizmente, Deus pensa de outra forma, né? Entre aspas. A memória do seu amor, a memória do amor de Deus em nós, que é a voz do Espírito Santo, nos capacita a trazermos o problema projetado da mente de volta à solução, de volta à mente. É isso que a gente estava falando até agora, né? Que não tá lá fora. Lá fora só tem imagem, só tem projeção. A gente tem que mudar o filme, é a película, é voltar para a mente, porque o problema foi feito lá. É lá que está a solução e não separado. Gente, não sei se vocês conseguem visualizar isso, assim, né?
causa e efeito. Tá aqui o problema que foi feito na causa. Como que a solução vai estar no efeito? E é isso que a gente tenta fazer a vida inteira. É isso que a gente faz a vida toda. Ele quer que sejas curado e por isso tem mantido a fonte da cura onde a cura se faz necessária, na causa, na mente. Para repetir, Deus não quer que você seja curado. Se Ele o fizesse, estaria reconhecendo que você está doente. Se fosse assim, Ele estaria tornando o erro real. Para dizer mais uma vez, esse é um conjunto reconfortante de símbolos que todos nós achamos tranquilizador. É importante entender que é por isso que um curso em milagres é escrito de forma dualista. Porque a gente só enxerga tudo dual, né? Até imagens, formas, metáforas, maneiras da gente falar, da gente comunicar, de como entender um curso em milagres. A verdade não dualista é que Deus, por virtude da sua própria natureza, é a fonte sempre presente da cura. Sua memória em nossas mentes separadas e, portanto, doentes. Então, essa crença nessa mente separada é que é a insanidade, né? Mas de verdade, a gente continua sendo uno com Deus. E se Deus é a presença da cura total, na verdade a gente não precisa de cura porque não estamos doentes, né? Como o Kennedy falou aqui. Tu tens tentado fazer exatamente o oposto, fazendo todas as tentativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença para a qual ela se destinava, conservando assim a doença. Nós já discutimos que o medo real do ego não é do amor de Deus, sobre o qual ele não sabe nada, mas do poder da mente de fazer a escolha certa, a habilidade do tomador de decisões de dizer: eu escolhi o ego de forma falsa, mas existe um princípio de verdade na minha mente que ainda está disponível para que eu o escolha. Essa habilidade de corrigir a decisão equivocada é o medo do ego, o que supre a motivação de continuar com sua estratégia de tornar o Filho de Deus sem mente. Dessa forma, protegendo a si mesmo contra o ataque do poder do Filho de mudar sua mente. A solução, portanto, está em nossas mentes, porque essa é a fonte do problema, que não está no sistema de pensamento do ego em si mesmo, mas em nossa decisão de nos identificarmos com ele. Sim, porque em última instância, sistema de pensamento do ego em si mesmo não existe. Ele é uma ideia que a gente inventou e acreditou e escolheu acreditar nessa invenção. Então, essa habilidade de corrigir a decisão equivocada é o medo do ego. É o medo do ego da gente dizer assim: agora não quero mais, cansei. Cansei de sonhar. O que supre a motivação de continuar com sua estratégia de tornar o Filho de Deus sem mente. Sim, porque enquanto a gente acreditar que a gente é
sem mente, a gente nem sonhar. Como assim sou uma mente? A gente acha que a mente que a gente é essa aqui, os pensamentos cerebrais. Então, se ele conseguir continuar mantendo nós, né, nessa zumbizice, dessa forma ele protege a si mesmo contra o ataque do poder do filho de mudar sua mente. A solução, portanto, está em nossas mentes, porque essa é a fonte do problema, que não está no sistema de pensamento do ego em si mesmo, mas em nossa decisão de nos identificarmos com ele. Já tinha lido essa parte. Consequentemente, a decisão não repousa em mudarmos o sistema de pensamento do ego. Sem falar na expressão material do sistema de pensamento do ego. A solução está em mudarmos nossa mente sobre o sistema de pensamento do ego. Na verdade, está na nossa percepção sobre esse sistema de pensamento. Parar de dar realidade para ele, na verdade. Então, para citar novamente essa linha maravilhosa que ontem eu fui dormir citando ela para uma pessoa. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre ele. Mudar nossas mentes é, portanto, aquilo sobre o que é um curso em milagres. Como vemos de novo e de novo nessas lições. Água mole em pedra dura. Essa meta do curso deveria ser bem evidente nesse momento, assim como o lugar do livro de exercícios em seu currículo. E ele cita aqui uma primeira sentença do parágrafo: tu tens tentado fazer exatamente o oposto, fazendo todas as tentativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença para a qual ela se destinava, conservando assim a doença. Então, Kenneth citou esse parágrafo mais acima ali da lição, para poder continuar na linha de raciocínio, quer dizer que isso é o que queremos, é isso que queremos, manter a doença do especialismo. O intrincado sistema de pensamento do ego e o mundo complexo que surgiu dele tem um único propósito: manter a doença de acreditarmos que somos especiais, autônomos e separados de Deus. E que somos os deuses da nossa vida. Porque é isso que também nos mantém aqui. A gente gostou de ser especial, a gente gostou de bancar Deus aqui nessa historinha de conto de fada. A gente deixou Deus de fora e pegou o poder que ele nos deu para fazer essa ilusão toda. Porque em projeção não se faz nada real, né? Por isso que ele chama tanta atenção que o ego não cria, que a gente não cria nada aqui, a gente só projeta. O teu propósito era o de assegurar que a cura não ocorresse. O teu propósito do ego, né? Mas o ego é uma ideia que a gente mesmo fez e a gente mesmo dá poder para ela. O propósito de Deus era o de assegurar que ocorresse. Quem é que pode ir contra o propósito de Deus? Né? O propósito do ego era de assegurar que a cura não ocorresse, mas o propósito de Deus era o de assegurar que ocorresse. Lembre-se, o você de cujo propósito Jesus está falando é o tomador de decisões, que gosta da ideia de estar por conta própria. Isso coloca o filho em oposição direta a Deus, cuja vontade é a de que ele e seu filho sejam um e nunca separados. Como o próximo parágrafo reflete. Hoje
praticamos o reconhecimento de que a vontade de Deus e a nossa são, na realidade, a mesma nisso. Deus quer que estejamos curados e nós realmente não queremos ficar doentes, pois isso nos faz infelizes. Portanto, ao aceitarmos a ideia para o dia de hoje, estamos realmente de acordo com Deus. Ele não quer que fiquemos doentes. Nós também não. Ele quer que sejamos curados. E nós também. Jesus tem que nos convencer que manter mágoas nos torna infelizes. Voltando para as últimas lições. Isso pode fazer todos os outros infelizes também. No entanto, a única motivação que vai funcionar é acabar com nossa miséria e dor. Não vamos estudar e praticar um curso em milagres porque Jesus diz que deveríamos, mas porque finalmente reconhecemos que tudo que tentamos por conta própria falhou. Não sei vocês aí, mas eu só parei num curso em milagres justamente por isso, por reconhecer que tudo que eu tentei por conta própria voltava para o mesmo lugar. Nós aceitamos finalmente que apenas a união com Jesus vai nos fazer felizes. Nossa decisão de estarmos com Ele, portanto, reflete a união da nossa vontade com a de Deus, refletindo a decisão de curar a separação. Estamos prontos para 2 períodos de prática mais longos hoje, cada um dos quais deve durar de 10 a 15 minutos. Todavia, ainda deixaremos que tu decidas quando deverás empreendê-los. Seguiremos essa prática durante algumas lições e mais uma vez seria bom decidires com antecedência quando seria o momento adequado a ser reservado para cada período e aderir às tuas próprias decisões da forma mais exata possível. Mais uma vez, vemos Jesus nos pedindo para impormos alguma estrutura à nossa prática, para a gente começar a aprender a disciplinar a mente. Não é muito, com certeza, mas é um começo. Seu propósito aqui, como sempre, é nos encorajar a perseguir nosso treinamento de querermos pensar junto com Ele, para que possamos perdoar nossos egos e nos lembrar de Deus. Isso é importante para disciplinar a mente. Lembra? Uma mente sem treino nada pode realizar? Então, é mais por isso que Jesus pede para que a gente escolha um período do dia que seja sempre o mesmo, porque isso coloca disciplina na mente, entende? É um começo, é um jeito da gente conseguir nos disciplinar. Dê início a esses períodos de prática, repetindo a ideia para o dia de hoje e acrescentando uma declaração que signifique o teu reconhecimento de que a salvação não vem de nada fora de ti. Poderias formulá-la assim: a minha salvação vem de mim, não pode vir de nenhum outro lugar. Em seguida, dedica alguns minutos com os olhos fechados para rever alguns dos elementos externos nos quais tenha buscado a salvação no passado. Nossa, muitos! Em outras pessoas, em posses, em várias situações e eventos, em autoconceitos que buscaste tornar reais, em vários cursos, formações, treinamentos. Eu como terapeuta, né, gente? Meu Deus do céu. Teve um momento ali de estudo de um curso em milagres, que sabe o que eu fiz? Vou contar aqui pra vocês. Eu tirei todos os meus certificados da parede.
Inicialmente eles nunca fizeram muito sentido para mim, mas eu sabia que eles eram importantes para as pessoas que vinham se consultar comigo, né? Eu sabia que aqueles certificados ali era importante para elas, mas na verdade, no fundo, eu estava dando realidade para aquela importância delas, né? E aí, em um momento de treino de um curso Milagres, eu não sei quanto tempo que eu estava estudando o curso Milagres, eu fui e tirei tudo, tirei todos, todos os meus certificados, não fiquei com nenhum. Tá tudo guardadinho. E ainda tá guardado, né? Em algum momento de certo eu vou queimar eles. Então ele pede pra gente dedicar alguns minutos pra ficar vendo isso aí, tudo que a gente buscou de salvação fora da mente, né? Todas as situações. Reconhece que a salvação não está lá e dize a ti mesmo: a minha salvação não pode vir de nenhuma dessas coisas. A minha salvação vem de mim e só de mim. Esse é o propósito dos nossos relacionamentos especiais. Tá aí os meus relacionamentos especiais com os meus cursos de autoconhecimento, de expansão da consciência, de física quântica, sei lá mais o que. A crença de que podemos ser ajudados e tornados felizes por outra coisa além de Deus. O propósito desse exercício é rever o quanto esse conceito tem sido importante em nossas vidas e o quanto tem sido doloroso. É isso que vai nos impelir, finalmente, a fazer a escolha que vai nos trazer ajuda e felicidade reais. Agora, mais uma vez, tentaremos alcançar a luz em ti, que é onde está a tua salvação. Não podes achá-la nas nuvens que cercam a luz, e é nelas que tens buscado. Não está lá. Está depois das nuvens, na luz que está além. Lembra-te de que terás que atravessar as nuvens antes de poderes alcançar a luz. Sim, porque não podemos ir de onde pensamos estar diretamente para o céu. Precisamos primeiro atravessar as nuvens da ilusão. É por isso que Jesus ensina que a liberdade está em olharmos para o relacionamento especial de ódio. A gente precisa olhar, lembra? Precisamos olhar para nossos pensamentos perturbados, doentes, insanos e odiosos antes de podermos ultrapassá-los. Essas são as nuvens. Indo para o amor que está sob eles. A salvação não pode ser encontrada nas nuvens do mundo, mas apenas na luz da expiação, que o ego tem mantido oculta, mas que nunca deixou de brilhar em nossas mentes. Mas lembra-te também que nunca achaste nessa configuração de nuvens imaginada por ti nada que perdurasse ou que quisesses realmente. Eu dando esse meu exemplo dos cursos e certificações e vivências de autoconhecimento aqui do mundo, então eu fazia aquele sisteminha que eu estava mostrando para vocês, né? Faz toda e volta para o mesmo lugar, toda e volta para o mesmo lugar. Algo realmente cansativo e doloroso. Nós não acreditamos realmente nisso. Existe uma parte de nós que ainda acredita que existe esperança para algo aqui. Tanto que a gente está sempre caindo de novo naquilo de querer usar um curso em milagres para melhorar o sonho. Isso aí não tem estudante que não tenha caído nisso aí. Não tem. Nós acreditamos que nosso especialismo ainda vai funcionar. Nós temos que fazer isso melhor. Esse tipo de pensamento
é o motivo pelo qual sentimos que um curso em milagres não nos ajuda. E então, temos que ser lembrados, continuamente lembrados, como nada nesse mundo jamais satisfez e jamais satisfará nossa ânsia por amor e paz. Já que todas as ilusões de salvação falharam para ti, certamente não queres permanecer nas nuvens, inutilmente procurando ídolos, quando poderias com tanta facilidade caminhar até a luz da real salvação. Tenta ultrapassar as nuvens por quaisquer meios que te agradem. Se isso puder ajudar-te, pense em mim, segurando a tua mão e conduzindo-te. Lembra que eu falei para vocês que eu faço muito isso? Me vejo segurando a mão de Jesus, levando meus sacos e sacos de ídolos e de invenções da minha mente para deixar no altar do Espírito Santo e pedir para que sejam substituídos pela verdade. E eu te asseguro, Jesus diz, que essa não será nenhuma fantasia vã. Se imaginar pegando na mão dele e saindo das nuvens e indo direto para a luz. Esse é um dos muitos trechos do livro de exercícios onde Jesus fala de si mesmo. Desnecessário dizer, essa é uma afirmação poderosa. Ele está dizendo, você faria muito melhor em atravessar as nuvens comigo. De fato, como Jesus deixa claro em outros trechos, você não pode atravessar as nuvens sem mim. Isso a gente não pode fazer mais, gente. Tentar sozinho. Não tem porquê. É por isso que, por exemplo, ele diz que precisa tanto de você quanto você precisa dele. Uma referência ao que já vimos. Enquanto você acreditar que é um corpo individual, precisa de outro corpo individual para ajudá-lo. Uma mão para segurar como um guia através do pântano do especialismo. Quando você tentar atravessar as nuvens de culpa do ego por conta própria, está condenado a falhar. Pois tal tentativa é um fragmento sombrio do erro original de tentarmos existir e criar por nós mesmos, sem Deus. No final não existe você, nem Jesus, nem nuvens, apenas Deus. Mas isso está no final. Enquanto você se identificar como um estudante do seu curso, a ajuda de Jesus será extraordinariamente significativa. É isso aí, chegar a Deus é o passo final, né, gente? Mas a gente pode, sim, Jesus já disse, viver um sonho feliz aqui, enquanto a gente caminha. Mas tem que ser de mãos dadas com Ele, com o Espírito Santo. Isso é ecoado pelo apelo a nós no esclarecimento de termos, que afirma que, embora seja a mensagem de Jesus, que no fim das contas é importante, ele ainda pode ser muito útil a nós. Então, no esclarecimento de termos, ele diz, Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre o amor de Deus. Não precisas de outra. É possível ler as suas palavras e beneficiar-se com elas sem aceitá-lo em sua vida. Mas ele te ajudaria ainda um pouco mais se compartilhasses as tuas dores e as tuas alegrias com ele e deixasses ambas para achar a paz de Deus. Portanto, Jesus diz, não faça essa jornada sem mim. A gente não quer, né, gente? Vamos ir até ele para a gente fazer essa jornada juntos. Para os períodos de prática curtos e frequentes de hoje, lembra-te de que a tua salvação vem de ti e nada, exceto os teus próprios pensamentos, pode impedir o teu progresso. Estás livre de qualquer interferência externa. Tu estás a cargo da tua salvação. Tu estás a cargo da salvação do mundo. Então dize,
A minha salvação vem de mim. Nada fora de mim pode me deter. A salvação do mundo e a minha estão dentro de mim. A lição termina com um lembrete importante de que não estamos mais justificados em tirarmos a responsabilidade por nossos impedimentos espirituais de nós mesmos, jogando-a sobre influências externas. Está falando de ídolos, mentores e gurus, né? Jesus quer que nos lembremos, com tanta frequência quanto possível, durante o dia todo, de que a salvação vem apenas de nós. Essas são más notícias para o nosso ego, mas são as melhores para a parte das nossas mentes que quer voltar para casa. Nada no mundo pode impedir este retorno. E uma vez que isso é o que realmente queremos, não podemos deixar de ter sucesso. Longa, mas maravilhosa essa lição de hoje. Agradeço mais uma vez vocês aqui comigo. Um grande abraço, um beijo. Estamos juntos, somos a mesma mente e vamos para casa juntos. Beijo, a gente se vê amanhã. Tchau.